Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr a estrada nas Gerais para comprar na feira uma boiada de 1.000 cabeças para mais, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada de viagem e vem trazendo na bagagem as notícias arrecadadas naquelas freguesias de lá para contar ao povo de cá, começando a função com a recitação da prosa brideira do dia. Na atividade de cria, o desempenho reprodutivo do rebanho representa a diferença entre o lucro e o prejuízo nas contas da propriedade. E é na intenção de ajudar o companheiro fazendeiro a não tropeçar nessa questão que a gente apresenta agora a seção Genética e Reprodução com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Alexandre, do Paraná. Ele tem uma vacada Angus, já bem apurada no grau de sangue, e estava usando nelas touros puros também Angus, mas os bezerros saíram pequenos e leves. A questão, então, é saber que raça é melhor usar nessas fêmeas para tirar aí uma bezerrada mais pesada, né, que possa ser mais valorizada pelo mercado. Pois então eu saio de banda e passo para o Zadra a vez de falar. Olá, amigos do DBO na TV. Alexandre, antes de tudo, a gente tem que deixar claro que quando a gente vai apurando o gado europeu, nós, ainda mais animal britânico, com biotipo britânico, a gente está procurando fazer animais de menor porte. Portanto, suas vacas Angus apuradas não poderia ser diferente, elas não poderiam ser diferentes. São fêmeas de menor porte e muito precoces. Então essa é a grande vantagem de você criar Angus apurado aí no sul do Paraná, né, como Cornélio Procópio, onde você está. Agora, fazer um animal de maior porte sobre elas, a gente tem que pensar, antes de tudo, se o mercado é bom para o bezerro F1, ou bezerro meio sangue zebu. Se você tem esse mercado, eu recomendo que você use um Nelore provado parto fácil. Eu prefiro animais com biotipo SAPE ou PO precoce. Você tem que procurar animais que sejam muito bons de DEP para circunferência escrotal ou precocidade provável, aí como existe provas em diversos programas para o Nelore. Ou seja, você vai aproveitar a filha de Nelore, então que use touros provados para parto primeiramente, para que não dê problema de parto no seu gado europeu, nas suas matrizes Angus, utilize touros para parto fácil, né? Sêmen de touros Nelore parto fácil. E também que sejam bons para precocidade sexual, que eles tenham genes para precocidade sexual, para você aproveitar essas fêmeas que têm sangue de zebu. Sobre o seu gado europeu vai ser muito bom, vai ter heterose, o pelo vai ser menos pelo, você fala que você tem também carrapato, muito carrapato aí, então o zebu seria uma ótima escolha. Você também tem a possibilidade de usar outras raças, tipo o caracu, que é de maior porte, e pelo zero também. Então você faz bezerros maiores, seriam os carangos, sem pelo. Agora, tem que usar caracu de grande porte. Ou você use, se você quiser continuar a se manter no europeu, você teria que usar um black cimental, como é usado nos Estados Unidos, fazendo animais pretos, só que de maior porte. O black cimental tem 1/8 de sangue Angus, por isso que ele é mocho e preto. Mas é de maior porte, mais musculosidade, você vai fazer um animal de maior porte. Lembrando que o zebu ou o caracu nas suas fêmeas Angus gerarão animais com pelo muito curto ou pelo zero. E já um europeu vai continuar no mesmo grau de sangue europeu, você teria, nesse caso, mais carrapato, mais pelo. A escolha é sua nesse caso, para você poder fazer uma boa venda dos bezerros a desmama. Ok, Alexandre? Espero ter respondido a sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo! O Terra Viva DBO na TV faz agora um intervalo ligeiro e volta já.
Estamos de volta e com o carretão já aprumado e ganhando chão no estradão, eu peço a especial atenção dos companheiros boiadeiros e boiadeiras do Brasil inteiro, porque está começando agora mais uma edição do nosso quadro semanal No Campo com as OETs, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. E a Zoetis, que é simplesmente líder global em saúde animal, está aqui com a gente toda semana, para nossa satisfação, né? Com uma equipe da maior qualidade para levar informação e conhecimento de grande utilidade para o povo do sertão. Pois então, dando andamento na função, hoje a nossa prosa vai ser a respeito da pneumonia, que é uma das piores doenças respiratórias do gado. Essa consumição ataca o rebanho todo, mas é ainda mais perigosa para os bezerros de corte, podendo provocar facilmente a morte dos animais. E quem foi convidado aí e aceitou ajudar a gente a adquirir mais conhecimento e informação para fazer o enfrentamento dessa questão, é o Rodolfo Romero, assistente técnico nas OETs. Boa noite, Rodolfo, muito obrigado pela sua presença e faça o favor de ficar à vontade, que a casa aqui é sua, viu? Ô, Sidney, boa noite, os amigos de casa. Realmente é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Ô, Rodolfo, a gente escuta muito o povo falando de pneumonia no gado mais novo, né? E nos animais fechados no confinamento. Mas, ultimamente, essa doença também está aparecendo com maior frequência em rebanhos criados a pasto, né? Falando assim no geral, o que é que essa doença é, né? E de que tamanho é o estrago feito por ela na pecuária de corte brasileira? Sidney, realmente, a gente tem visto assim, que não é mais agora um caso de problema de confinamento. A gente já tem visto muito problema a pasto, né? E o tamanho da encrenca das doenças respiratórias, a pneumonia, é que ela tem um alto poder de contaminação. Sendo que ela tem um alto poder de contaminação, ela contamina mais animais e traz muitos prejuízos. Então a gente tem uma noção, para ter uma noção dos animais confinados, em torno de 70% pode ser causadas as mortes por pneumonia. Mas não é só no confinamento. O confinamento é mais comum por causa da aglomeração dos animais, dos animais jovens, a dieta e outros fatores. Mas, para o amigo de casa ter uma noção, a pneumonia ela causa em torno de 8,5% de diminuição do peso ao abate e também quase 25% na qualidade da carne. Por quê? Porque ela atrapalha toda a eficiência alimentar do animal. O animal doente, o animal que não respira bem, tem febre, ele come menos, converte menos alimento e, com isso, tem essas perdas, além de todo o tratamento. Então, resumindo, né? A pneumonia, onde ela entra, ela vai causar prejuízo, Sidney. Agora, o que é que pode provocar a pneumonia e quais são os principais sinais que devem merecer a atenção do companheiro fazendeiro no comportamento dos seus animais, Rodolfo? Os principais fatores de riscos principalmente estresse. Esse é o fator que desencadeia esses problemas, seja por transporte, seja por desmama, seja por uma aglomeração, um tempo muito seco, muita poeira, né? Tudo isso tem muito problema. Adaptação do animal a um local novo, a uma dieta nova, e uma coisa que causa muito problema hoje em dia são essa amplitude térmica muito grande, ou seja, temperatura mais alta e a mais baixa dentro do mesmo dia causa um impacto muito grande. Então, tem dias de 36, 37 graus e às noites 22, 17 graus. Então, essa diferença tão grande causa muito problema. E, além disso, o que a gente vê nos animais, né? Primeira coisa, o animal doente, ele se isola, fica mais fraco, muitas vezes com febre, e a gente vê muito uma respiração mais acelerada. Então, a gente costuma dizer que o animal está batendo, as costelas, o gradil costal dela, a frequência aumenta, a gente vê esse movimento. E a secreção do nariz, é muito comum também. E aí o amigo de casa e a amiga tem que prestar atenção. Se tiver uma morte súbita, é um sinal máximo de alerta. Pode ser pneumonia, temos que olhar. Ô Rodolfo, conforme você falou aí, né, de uns anos para cá, é isso mesmo, né? Por esse mundão do sertão brasileiro, o vivente está tendo de enfrentar as 4 estações do ano num dia só, né? E se isso faz mal para a gente, também deve prejudicar demais o gado, né? O que a gente pode fazer para evitar essa situação, para manter o gado um pouco mais protegido em relação a essa questão?
Ótimo ponto, Sidney. Realmente, o que está chamando a atenção é que um ano está sendo totalmente diferente do outro. A gente já não sabe mais o que esperar de um ano novo, né? Então, o que, que a gente tem visto, né? Como eu disse lá no início, a gente está tendo muito caso de pneumonia a pasto mesmo, animal recria, bezerro. Então, é muito importante, nesse sentido, a gente trabalhar com a prevenção. Como já diria o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, a vacina é sempre a melhor opção para a pneumonia. E nós das OETs temos uma solução fantástica que chama Enforce 3, desculpa. É uma vacina viva que a gente pode aplicar em qualquer fase do animal. Inclusive a Enforce 3, Sidney, ela recebeu o selo de produto amigo do bem-estar animal, porque ela pode ser feita desde o bezerro até o animal adulto, ou seja, de mamando a caducando. Ela é super eficiente contra as doenças respiratórias e não tem invasão. Ela é um spray que a gente aplica no nariz do animal. Então a gente tem todas essas vantagens. Então, ela é extremamente eficiente para os principais vírus envolvidos na pneumonia. Muito bom, né? Agora, como é que a companheira fazendeira deve usar esse Enforce 3 para fazer um manejo preventivo contra a pneumonia para os bezerros criados a pasto, isso ao longo do tempo? Sidney, a gente já pode usar o manejo, por exemplo, nós um desafio muito alto. A gente já pode fazer desde o nascimento. Então, quando o companheiro, a companheira for pegar o bezerro para fazer a cura do umbigo, aplicar o Dectomax para prevenir a bicheira, já faz a Enforce. Então, esse animal já está protegido nesses primeiros dias de desafio. Também podemos usar na recria. Então, o estresse da desmama é um dos maiores estresses que o animal pode ter. Então, a gente já pode fazer prevenindo, um pouco antes da desmama, para esse animal já estar protegido quando tiver esse estresse, ou antecipando os momentos difíceis, como o inverno, a seca. Então, a gente já pode fazer um pouco antes. E também, no confinamento, a gente tem outra vacina, também a Bovishield, que ela tem mais proteção com outros agentes, mas também podemos usar em force. Então, no momento da entrada do confinamento, quando já vão tomar outras vacinas, como o carbúnculo, o botulismo, a gente já faz a vacina contra as doenças respiratórias. Muito bom, Rodolfo. Mas a gente tem perfeita sabedência de que o amigo pecuarista gosta mesmo é de ver o serviço com gado sendo feito no eito, né? E de saber a opinião de outros fazendeiros a respeito do assunto em questão. Aí, para não ficar aqui só na falação, a nossa produção tomou a providência de gravar uma prosa ligeira com o criador Wagner Saraiva Romero, da Fazenda Esplanada, do grupo VB, lá do Goiás, que usa Enforce logo depois do nascimento da bezerrada na propriedade. Acompanhe aí. Meu nome é Wagner Romero, sou médico veterinário de formação, hoje sou gestor da Fazenda Esplanada, qual nós estamos falando um pouco mais aprofundadamente aqui, né, nesse bate-papo. A Fazenda Esplanada, ela é pertencente ao grupo VB, do grupo VB Alimentos, de propriedade do Dr. Vicente Muniz de Carvalho, localizado no município de Aruanã, aqui no interior de Goiás, no noroeste goiano. Nós estamos aqui na divisa com o estado do Mato Grosso, é uma fazenda exclusivamente de cria, onde é uma cria muito intensiva, onde temos um plantel que gira em torno de 4.200 a 4.500 matrizes por estação de monta. Aqui nós não temos nenhum tipo de reprodutor, nós trabalhamos só com matrizes Nelore, matrizes Brangos ainda, que temos uma quantidade expressiva, mas com todo o foco na produção do bezerro Angus, né? Para esse nicho de mercado da carne premium hoje que temos aqui no Brasil. Bom, a gente começou há 3 anos intensificar esse processo de cria, né? Então, hoje nós temos, no primeiro dia de estação de monta, 50% desses animais estão já prontos para iniciar a vida reprodutiva, né? Então, a gente começou a ter um sistema muito intensivo de cria. Nós pegamos uma área aqui na fazenda de 100 hectares, dividimos em 20 piquetes de 5 hectares, que a gente chama de sequestro, onde essa vaca entra, prenhe, e ela só retorna ao pasto no momento ideal de chuva, a hora que tiver pasto todo estruturado, e ela já com a primeira inseminação feita.
Só que temos aí é onde chega todo o gargalo do processo, né? A gente tem 2.000, quase 100 matrizes parindo dentro desses 20 piquetes, e aí começou todo o nosso problema com pneumonias e diarreia junto com esses bezerros, né? Ano passado a gente tinha um índice altíssimo, acima dos 8%, batendo até 10% de mortalidade entre as pneumonias e diarreia. É aí que a gente, esse ano, mudou todo esse foco com o bezerro e tivemos, depois da visita do Rodolfo aqui na fazenda, da equipe Zoetis, né, a gente dar um enfoque nesse bezerro como um bezerro de leite em si, não mais como um bezerro de corte convencional. E a gente conseguiu excelentes resultados, está dando muito certo. A gente ajustou um protocolo que no nascimento esse bezerro já recebe a Enforce e a gente já tem bezerros aí com quase 70 dias e não tivemos nenhum caso, podemos dizer, de pneumonia, diarreia com muito pouco também. A gente está conseguindo ir muito bem. Estamos abaixo de 2%, não temos nada aqui hoje em vista do sufoco que a gente já passou em anos anteriores. Bom, depois que nós adotamos a Enforce, o manejo nosso aqui na maternidade é que cada equipe de maternidade já sai com uma bolsa térmica, com a pistola de aplicação da Enforce, com gelo reciclável, com o Dectomax, né? Onde o bezerro acabou de nascer, poucas horas já tem alguém fazendo a cura do umbigo, a aplicação do Dectomax e também a aplicação da Enforce. Foi aí que, a partir disso, nós estamos colhendo excelentes frutos aqui esse ano. Tá certo, então, e seguindo o nosso roteiro costumeiro de toda quinta-feira, agora está chegada a hora de escutar e assuntar o que é que o nosso povo está querendo perguntar, para poder fazer a apresentação da nossa sessão Zoetis Responde. Para participar desta prosa, o amigo e a amiga pecuaristas precisam apontar bem a câmera do telefone celular para este QR Code que está aparecendo na tela e ele vai automaticamente para o WhatsApp da Zoetis. Aí é só mandar a pergunta, que pode ser por mensagem de texto, de áudio ou de vídeo, e esperar para ver a resposta ao vivo na edição da semana seguinte do No Campo com as Zoetis. Conforme todo mundo tem bem recordação, né, na semana passada a gente falou aqui no programa de um assunto muito importante que é a imunocastração e os seus benefícios com o uso do Bopriva da Zoetis. E essa tecnologia, que é de grande serventia no manejo do gado, é motivo de muito interesse da parte do fazendeiro brasileiro, tanto que a gente recebeu uma baciada de perguntas a respeito dela. O Normando Costa, lá das Minas Gerais, está querendo saber se o efeito do Bopriva é uma espécie de castração química dos animais. É isso mesmo ou não é bem assim, Rodolfo? Normando, muito obrigado pela pergunta. Como o Sidney disse, ele é um imunocastrador, então não é uma castração química, é uma ação muito semelhante a uma vacina. Então a gente faz as 2 doses e esses animais vão parar de dar cio no caso das fêmeas e nos machos parar de produzir testosterona. É basicamente isso. Ele não tem carência e não tem nenhum extremamente seguro. Sem carência, extremamente seguro. Bom, o Nival Coelho Tavares, que é de Aimorés, nas Minas Gerais, mandou a pergunta dele em mensagem de áudio. Vai ouvindo aí, Rodolfo, para você responder depois. Boa noite. Eu me chamo Anival Coelho Tavares, sou pecuarista e vi uma reportagem na Terra Viva sobre o uso do Bopriva, o qual eu já faço uso há alguns anos. Em relação ao protocolo feito e falado no programa, eu tenho dúvidas. Eu uso um protocolo de 0, 15 e 45 dias, são 3 aplicações que eu faço. Eu aplico num gado entre 12 e 14 arrobas. Entre 12 a 15 aproximadamente. E aí, normalmente eu faço assim, parece que a orientação é de 30 e depois 60 dias. Eu estaria usando desnecessariamente 3 doses?
Essa é a minha pergunta. E desde já, muito obrigado e uma boa noite. Eu falo de Aimorés, Minas Gerais. Muito obrigado, Rodolfo. Qual que é a resposta, então, para o Nival? Nival, você poderia otimizar ainda mais o seu protocolo. Então, você poderia fazer a primeira dose no dia 0, 30 dias depois a segunda. Isso lhe garantiria 90 dias de castrado. E aí você faria a terceira dose após os 90 dias, garantindo mais 150 dias. Então, com as 3 doses, você teria 240 dias de efeito de castrado. Então, dependendo do teu ganho de peso desses animais, você poderia ter até 240 dias se for necessário. Ainda dá para espichar mais. Se precisar fazer uma quarta, uma quinta dose, não tem problema nenhum. Cada dose adicional após a terceira garante 5 meses de castrado. Muito bom. Resolvida a questão do Bopriva, a gente faz então a recordação de que o programa está à disposição de todo mundo que quiser fazer alguma pergunta a respeito desse assunto e também do que a gente falou hoje sobre pneumonia em bezerros de corte ou de qualquer outro tema relacionado à saúde animal. É só mandar para cá que a Zoetis responde com a maior satisfação, não é mesmo, Rodolfo? Exatamente, Sidney. Em nome das Zoetis, eu queria agradecer o espaço aqui na DBO na TV para elucidar as dúvidas dos nossos amigos pecuaristas. Queria agradecer muito ao Dr. Vicente Muniz de Carvalho e toda a equipe da Fazenda Esplanada pela oportunidade de trabalhar com eles. Muito bom, a gente que agradece a presença de vocês aqui, viu, Rodolfo? Sempre com informações da maior importância para os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros. Muito obrigado, um grande abraço. E assim, desse jeito, esperando que todo mundo tenha ficado satisfeito, a gente vai pondo o termo na função, mas já deixa marcado e combinado o nosso próximo encontro para quinta-feira que vem, com mais uma edição do No Campo com as Zoetis. E o Terra Viva DBO na TV volta depois da apresentação dos comerciais que sustentam a televisão. Estamos de volta e o que tem para ser contado a respeito do boi gordo é que, com o crescimento da demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, o comprador de boiada foi obrigado a largar a mão de valentia na hora de fazer a negociada para conseguir adquirir mercadoria suficiente para atender a precisão do seu patrão. Já as indústrias que vendem a produção lá para fora continuam trabalhando do mesmo jeito, com um fornecimento seguro de gado terminado, garantido por contratos assinados antes no mercado futuro. Mas, nos dois casos, o abastecimento está sendo feito pelo confinamento e esta oferta já está apresentando um certo esmagrecimento. De qualquer maneira, esta trapeira ainda não tirou do prumo a nossa praça boiadeira, tanto que, mesmo com a febre paradeira que sempre acontece depois de um feriado, o carretão continua andando no rumo de subida da ribanceira. O caso agora é de esperar para ver qual vai ser o procedimento do consumidor brasileiro na metade derradeira do mês, quando o salário do trabalhador cria asas e vai embora, e o povo tem de ficar satisfeito se tiver arroz, feijão e ovo, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que desta vez a arroba subiu em 5 dessas praças e só em 3 ela caiu. No Espírito Santo, a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 271 e a vaca para R$ 261, a prazo e livre do fundo rural. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho aumentou para R$ 271. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi melhorou para R$ 270. No Triângulo Mineiro, o macho avançou para R$ 263. No sul da Bahia, o boi pulou para R$ 273 e a vaca para R$ 263. Mas no oeste baiano, o macho piorou para R$ 263 e a fêmea para R$ 256. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi voltou para R$ 246,50. E em Santa Catarina, o macho escorregou para R$ 300,50. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até amanhã.